E aí a gente tem um fator interessante que a construção da estrada, os trabalhos do leito, paralisaram, segundo as informações, a 3 quilômetros antes da cidade. E a gente não sabe dizer por quê, porque a gente não tem informação por isso. O fato é que as obras paralisaram ali, podemos dizer que foram começadas ali, porque as obras foram começadas de Lima Duarte para Valadares e de Benfica para Valadares. A central tinha um projeto antigo de passagem pela cidade. E é interessante em português, porque pela cidade não implica necessariamente dentro da cidade. Em leis anteriores diz, tocará a cidade. Tocará. Tocar não é cortar, né? Então, o fato é que quando o doutor Jurandir assume a direção das obras da ferrovia em 1921, a primeira nota que aparece meses seguintes é essa, o doutor Jurandir acaba de apresentar à Central do Brasil, a direção da Central do Brasil, uma nova variante que resolve o problema da passagem pela cidade, que no projeto anterior se fazia de forma precária. Desse precário nós vamos tirar duas possibilidades. Uma eu vou confirmar depois, a outra é uma especulação. A primeira é que a linha não cortaria a cidade originalmente. Por que eu digo isso? Porque pelo padrão anterior que vem sendo seguido desde Paulo de Fronten, na Central do Brasil, e na implantação do ramal, a linha poderia seguir o Rio do Peixe, lá do Brasão, dá para seguir o Rio do Peixe, pegar ali o rumo do Caeté ali, né, virar, e sair aqui na estação da Barreira, aqui onde a gente está, sem passar em nenhum problema grave, assim, tipo pedra, Rio Grande, grandes cortes, grandes aterros, não teria. Seria uma forma fácil, eu passaria ali, sairia aqui pelo Matadouro, né? Chegaria aqui tranquilamente. É uma possibilidade. Para retornar, que aí é interessante, o projeto original previa que a linha ia chegar a São Domingos e depois para Bom Jardim pelos Lopes. Então seria fácil, a linha atravessaria aqui no fundo do triângulo, pegaria esse trajeto pelo Elto aqui, sair lá no Campo de Santa Terezinha, pegaria o rumo dos Lopes do mesmo jeito como estava no projeto. Essa é uma possibilidade. Quanto à não existência da estação, a gente pode afirmar porque em todos os escritos oficiais, principalmente da imprensa, mas não do relatório da Central, porque essas minúcias que são interessantes, toda vez que uma autoridade municipal falava sobre a ferrovia, e era no caso do Dr. Nominato Paiva Dutra, ele cita e frisa e enfatiza que no centro era apenas um estribo provisório. Ou seja, é algo que teria uma vida efêmera, em vista de quê? Em vista de que a estação seria aqui. Aqui seria a estação. E o que se traduz na prática, que a gente pode entender? É que a gente está falando de 1925. Então a linha já atingiu Valadares, né? Atravessou o Rio do Peixe no mês de junho. E aí só faltava mesmo, não tinha mais problema nenhum grave, era só sentar trilho praticamente, assentar o trilho. E fazer esse trabalho todo desses 3 quilômetros, que seria do Brasão até no centro da cidade. Então a gente é levado a crer que o projeto implantado do Dr. Jurandir é bem diferente do que havia sido previsto antes, né? Inclusive economizou trilho, porque se a gente for pensar num contorno, é uma distância bem maior, né? E nesse projeto, então, nasce a paradinha, como a gente diz. E vamos situar isso em contexto, a gente está falando de final da década de 20, início da década de 30. É uma fase de muita convulsão política no Brasil, né? E o doutor Jurandir, então, ele traça a linha no ponto que está hoje, seguindo o Córrego do Barulho, né? Subindo pela margem direita do Córrego do Barulho, atravessa ali o Córrego do Barulho, onde está ali o Recanto Alegre, né, o início do Recanto Alegre, e ali entra no pátio da estação. Os terrenos ali onde está a paradinha, até hoje, são terrenos de brejo, é pantanoso. Ali é um terreno instável, né? Ele teve que ser aterrado, teve que ser drenado. E essas terras pertenciam a João Francisco de Avelar.
Por isso que a gente vai ver reiteradas vezes se diz Esplanada de João Avelar, Estação de João Avelar e Estação do Matozinhos, que é o termo que o pessoal, os jornais de Lima Duarte falava Parada Matozinhos, porque ali não tinha nada, só tinha o bairro Matozinhos em cima, na terra seca. Aquela parte de baixo que a gente vê hoje ali, Cooperativa, a Avenida Centenário, ali tudo era brejo. Rua Alfredo Catão não existia. Né? Só tinha a casa do senhor Olímpio Tarsila de Paula de lá do Córrego, né? Que é aquela casa, a primeira casa da Rua 7, ou a última de quem está entrando na cidade, né? Que quem entrava na cidade passava pela Rua 7, atravessava o brejo, bem difícil ali, quase que na reta da Jong. A Jong já foi feita na encosta, né? Que a Jong é mais ou menos dessa época, 22, 23, a unidade central da Jong, né? A matriz. Ali já era mais seco, então ali a rua subia para o Matozinhos e era a entrada da cidade. Então ali faz essa esplanada, né? A esplanada vem disso, né? Torna plano. Escavam no barranco, jogam a terra para baixo, faz a drenagem lá com bambu, com árnico, tinha toda a tecnologia para isso. E a estação, então, a gente chama de estação, e aqui eu quero colocar uma terminologia ferroviária. Estação, na terminologia ferroviária, existem vários graus. Então, o que a gente chama genericamente de estação, nem sempre é uma estação, né? Então, você tem, por exemplo, posto telegráfico, é uma coisa, estribo, é uma coisa, parada, é uma outra coisa. Aí começam as estações. Acima de parada, começam as estações. Estação tem de primeira, de segunda categoria. Então, tem várias categorias de estação. E conforme, como que isso é classificado? É pelo movimento de carga, passageiro. Então, as que tem mais movimento de passageiro e de carga e tem posição estratégica, por exemplo, as estações do centro da cidade são estratégicas. Ali vai ficar a administração local da ferrovia, ali vai ficar a estrutura mais forte, né? Mais necessária, fica ali. A estação de movimento menor, estação de, vamos dizer, é de segunda, né? Vamos dizer, tem de primeira, tem de segunda, como uma classificação simples. E no caso do nosso lá, aí vem a parte interessante. Todas as vezes que o administrador municipal falava, ele falava estribo. E todas as vezes que o correspondente local que escrevia as matérias para os jornais do Rio, Juiz de Fora e para fora de Lima Duarte, que havia vários correspondentes que mandavam notícias daqui para lá, por telegrama e tudo, já tinha telegrama, né? Vamos lembrar que quando o plano puxava a linha de trem, vinha trazendo a linha do teleco. E Lima Duarte já tinha teleco desde o governo do Zé de Salles, lá para trás, já tinha uma estação telegráfica. Então o pessoal mandava para o teleco a notícia, será inaugurada a estação de Lima Duarte. Aí vinha o nominado, não, é um estribo provisório. Frisava sempre isso. Não é estação, é o estribo provisório. Mas apesar disso, a gente vai entender que dois fatores colaboraram para que ficasse como estação. Primeiro, porque não tinha como chegar aqui ainda, uma vez que o Pontilhão não tinha sido inaugurado. Nós estamos falando de 1926, 25, 26. O Pontilhão só foi inaugurado em 1930. Então não tinha como chegar aqui trem nenhum. E segundo, que não tinha caixa d'água para abastecer o trem aqui. Então sem água não tem maré fumaça. Você precisa ter água. E essa água não pode ser qualquer água, porque ela passa por dentro de canos de metal para aquecer igual uma serpentina. E se tiver muito metal nessa água, ela vai fazendo crostas dentro dessa tubulação e aí entope os estágios da caldeira e a caldeira não funciona direito. Ela pode até explodir. Então tem que ser uma água limpa. E por conta disso, então, lá no centro da cidade, na esquina da atual Avenida Centenário, com a Olímpia Tarsila de Paula, que naquele tempo tinha outro nome, era Rua 15 de Novembro, naquela esquina botaram uma caixa d'água, eu creio que seja essa, porque pela foto é muito parecida com a que foi instalada aqui depois. E lá a maré fumaça abastecia. Para voltar para Juiz de Fora não tinha nem girador e nem triângulo, então o que fazia? Ela voltava de ré. Então por conta disso, a paradinha, que seria apenas um estribo provisório, porque o que se pensava? Vai vir a verba, vamos fazer o viaduto e a linha chega, ano que vem a linha chega na Barreto, né? E a questão rápida, para eles era muito fácil, a estrutura já vinha pronta, mas as coisas não são bem assim, né? Nem sempre funciona assim.
O fato é que no dia 8 de dezembro, o doutor Jurandir junta lá em Juiz de Fora um trem de pessoas, né, da sociedade de Juiz de Fora, engenheiros. Só de engenheiro já encheu quase com vagão, né, que é obra pública. É uma montoeira de engenheiro, uma montoeira de auxiliar e mais as famílias, mulheres. Ele junta forma uma composição, pega uma das máquinas que trabalhava na ferrovia, transportando passagem da gente, madeira, trilho, ferramenta, né? Que chama trem de lastro por isso. Não é um trem oficial, uma máquina bonita, uma máquina grande, aquela que puxa, não vem aquela coisa toda, aquele aparato, né? Ele simplesmente pegou o carro da administração da central, pôs na frente da máquina, que é o usual em inaugurações. A gente vai ver isso na foto da inauguração de Valadares também. O carro da administração ele tinha uma varanda, que era para as autoridades. Aí o engenheiro vinha na frente falando, aqui fizemos essa ponte, aqui houve dificuldade, toda aquela coisa de inauguração, né? E assim foi a inauguração da parada, né? Da paradinha. Juntou esse trem, não tinha autoridade nenhuma assim de destaque, e esse pessoal chega dentro de Lima Duarte. No dia 8 de dezembro, era um dia santo de guarda, né? Então o pessoal estava mais ou menos dentro da cidade, né? Era um dia de semana, apesar disso, mas era dia santo. E quando houve a notícia de que ia haver inauguração, o pessoal baixou lá. Só que não era uma inauguração, né? Porque oficialmente, para ser inauguração, tem que ter a chancela da administração da central. Aí vem o diretor da central, vem o ministro da aviação, às vezes vem até o presidente da república, dependendo do cacife, né, de quem está convidando e da importância da região também. E assim é inaugurada a paradinha. Ela é inaugurada com esse festejo todo. O povo vem em massa, já estava na cidade para missa, para celebração, e torna um dia de muita festa, porque nesse momento a cidade pode dizer que finalmente está ligada ao resto do país. A paradinha então começa a funcionar como estação da cidade provisória. Ela não tem ainda o status de parada, ela só vai ter o status de parada mesmo. Até então o nominado tem razão, né? Oficialmente ela vai se tornar parada em 39. E ela vai morrer parada, ela não é uma estação, porque haveria conflito. Se tivesse duas estações da cidade, nós íamos ter que ter 2 funcionários graduados para trabalhar na estação. Então, quer dizer, isso pesaria despesa, pagamento de salário, entre outras coisas. Mas ela existiu como estação, mas de fato era uma parada. Em 1930 a gente tem a Revolução de 30. A famosa Revolução de 30, ela acontece em outubro, né? E o interessante disso para Lima Duarte e para Paradinha é que uma vez ocorrida a Revolução, a primeira decisão da direção da Central do Brasil é baixar uma portaria que fecha a estação da Paradinha. A portaria ela é muito clara, né? Ela manda fechar a Paradinha e abrir a estação da Barreira. E nós vamos lembrar então que em 1930 o pontilhão já estava pronto. Ele ficou pronto, então vamos dizer que oficialmente ele pode dizer que a máquina consegue passar para cá. Mas não tinha sentido vir parar aqui porque não tinha caixa d'água, não estava pronta. Ela talvez tivesse a plataforma em condições, né? Aí a paradinha é fechada e começa a funcionar aqui como estação. 4 anos depois, né, vamos dizer assim, da inauguração oficial. Mas na parada não podia descer, porque ela está fechada. Então vamos lembrar disso. Mas lembrem que tinha que parar para abastecer de água. A caixa d'água era lá em cima. Então nessa parada que o trem fazia para abastecer, porque lembra que ele abastecia em Benfica ou lá no centro da cidade, depois ele abastecia em Penido, na caixa d'água que está lá até hoje, subia a serra, gastava o vapor todo, né? Gastava a água toda fervendo para subir a serra e separar a água, a bacia do Paraibuna do Rio do Peixe, chegava em Orvalho, subia para chegar em Orvalho, que Orvalho é uma estação bem alta, lá tinha que abastecer de água de novo. Então, de Orvalho aqui gastava, a água tinha que repor, senão a caldeira explode. Então, quando parava para abastecer a caldeira ali da esquina, na travessia de nível que tinha ali da Rua 15, que a linha passava por cima da Rua 15 de Novembro, que era a entrada da cidade, que chega na praça de baixo, o pessoal aproveitava e descia.
Era o jeitinho brasileiro, né? O pessoal descia e o trem esvaziava praticamente. As mercadorias de mão que tinha, o pessoal jogava pela janela, né? Nessa paradinha também que descia para pegar água, às vezes subia também gente, né? Vamos aproveitar e subir. Em 32 ela é reaberta para desembarque e embarque de passageiros. Aí o pessoal conseguia descer lá, mas mercadoria não. Mercadoria tinha que vir para cá, porque tinha que ser quantificada pelos funcionários, né? Pagar a taxa, porque senão a linha não sobrevive. Né? Em 37, a diretoria da central restabelece a paradinha. Em 1937 a paradinha volta a ter um funcionário lá e volta a funcionar para carga, descarga de passageiros, ela volta a funcionar normalmente, né? E nessa fase ela começa a receber ampliações, que originalmente era só aquele prédiozinho pequeno que está demarcado pelos bancos hoje, né? Só aquele miolinho onde estão os bancos hoje. Ali tinha um bilhete, um lugar onde vendia bilhete, tinha um posto de telégrafo, o básico. Com esse movimento maior, os comerciantes foram os que mais berravam, porque o comerciante era tudo no centro. Aqui só embarcava o que vinha das roças, mas mercadoria, coisa fina, era mais pro centro, só que a cidade estava lá, né? A cidade estava lá. E aí a gente consegue entender assim que o que puxou o movimento para lá fez com que aumentasse a plataforma. O movimento foi aumentando na cidade, aí começam os aumentos, dá para perceber, né, direitinho, onde foi aumentando. Aí aumentou a plataforma, uma parte da plataforma foi fechada, virou armazém, depois esticou um pouquinho mais a plataforma, aí em 39 ela recebe finalmente o status de parada. Aí ela recebe o nome de provisório de parada de Lima Duarte e depois recebe o nome que ela levou até a erradicação do ramal, a extinção e erradicação do ramal, que é a parada Diocleciano Vasconcelos.